Bom dia, o Record News Rural está no ar. A estimativa do IBGE indica aumento na safra de grãos agora, em 2025. A produção pode chegar perto dos 330 milhões de toneladas. A safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas deve ser de 328 milhões e 400 mil toneladas em 2025, segundo a estimativa de abril do levantamento sistemático da produção agrícola divulgado nesta quinta-feira. Os números representam uma produção 12,2% maior que a obtida no ano passado. Na comparação com março, houve aumento de 0,2%. A produção de soja, principal commodity do país, deve ser recorde em 2025, com estimativa de 164 milhões e 200 mil toneladas, aumento de 13,3% em relação a 2024. A produção do milho também merece destaque. Estimada em 128 milhões e 200 mil toneladas, deve ficar perto do recorde registrado em 2023. A segunda safra, que é responsável pelo maior volume do milho produzido no Brasil, começa a ser colhida em junho. O café tem boa perspectiva se comparado a março, porém a produção prevista é menor que a registrada em 2024. Considerando-se as duas espécies, a estimativa é de 3,3 milhões de toneladas, um acréscimo de 2,3% em relação a março e uma queda de 3,6% frente ao ano passado. Para o café arábica, a produção estimada foi de 2 milhões e 200 mil toneladas, um declínio de 7,5% comparado a 2024. A queda é considerada relativamente baixa, levando em consideração a bienalidade negativa. Já o café canéfora deve manter a estabilidade nos números com a produção de 1 milhão e 100 mil toneladas. O levantamento trouxe também o ranking da produção nacional de grãos por estado. Mato Grosso mantém a liderança com a participação de 30,8%. Paraná, Goiás, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais vêm na sequência. Somados, representam pouco mais de 79% do total produzido no país. As exportações das carnes bovina e suína estão aumentando. Entenda agora os movimentos do mercado externo. A demanda por carne bovina no mercado externo está em alta. O avanço, de acordo com pesquisadores do CPEA, é maior, inclusive, que a produção brasileira. No primeiro trimestre deste ano, os embarques aumentaram quase 12% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados do IBGE. Foram 70.972 toneladas de carne vendidas a mais no mercado externo. Enquanto isso, no mesmo período, foram produzidas a mais 64.925 toneladas de carne bovina, segundo os números da SECEX. Os preços também seguiram um movimento de alta. O indicador do boi gordo CPEA-Exalc, no estado de São Paulo, registrou um avanço de 22% no primeiro trimestre, enquanto a carcaça casada bovina no atacado da Grande São Paulo teve valorização de quase 24% no mesmo comparativo. A receita obtida com as exportações brasileiras de carne suína também acompanha um movimento de alta. Em abril, o volume exportado foi recorde para o mês e o terceiro maior da série da SECEX, além de representar aumentos de 11,4% em relação a março e 14,5% frente a de um ano atrás. Dados da SECEX analisados pelo CPEA mostram que as 127,8 mil toneladas de produtos suinícolas, tanto in natura como processados, embarcadas no último mês, geraram 1,73 bilhão de reais, um montante 9,3% superior ao de março e significativos 40% acima do de abril do ano passado. No mercado interno, oferta e demanda seguem equilibradas, o que mantém os preços estáveis. Olha, a China é o principal destino da carne bovina do Brasil. Por isso, a missão brasileira, que continua no país asiático, segue realizando eventos para ampliar a presença dos nossos produtos na região. Ontem, um seminário e uma rodada de negócios reuniu empresários do setor em Nanjing. Aqui, por exemplo, nós temos mais de 30 compradores chineses e mais de 25 empresas brasileiras oferecendo proteína animal, no caso, a carne bovina, de ótima qualidade. E os chineses estão conhecendo com mais detalhe o sabor dos produtos brasileiros. E a gente tira os intermediários do meio
né, os atravessadores, faz um encontro direto em quem está comprando e quem está vendendo, e mais ainda, as pessoas não têm que sair andando cidade a cidade. Esse trabalho da Apex, junto com a ABIEC, evita tudo isso, reúne os compradores e os vendedores no mesmo espaço e os negócios acontecem. De acordo com a ABIEC, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, as exportações de carne bovina para a China representam 62% do total embarcado pelo setor. Com o avanço do projeto The Beef and Road, a expectativa é ampliar o alcance, diversificando os canais de distribuição e consolidando a imagem da carne brasileira como segura, saborosa e sustentável. Pela primeira vez, a gente está aqui fazendo um seminário, mostrando como que é produzida a carne brasileira, ao mesmo tempo fazendo essa rodada de negócios, mas também terminando essa ação aqui com a culinária chinesa com a carne brasileira, com um grande chefe chinês que vai fazer a carne brasileira, mas com os pratos chineses. Na quarta-feira foi inaugurado o Escritório da Carne Brasileira na China, uma iniciativa conjunta da ABPA e da ABIEC com o apoio da Apex Brasil. O objetivo é fortalecer o relacionamento com os parceiros locais e ampliar a presença do Brasil nos principais mercados do continente asiático. Um dos grandes problemas enfrentados pelo agronegócio brasileiro é a logística para escoamento da produção. Geraldo Alckmin participou do 3º Congresso da Abramilho e falou sobre a importância da liberação da ferrogrão. O governo espera a decisão do STF para retomar o projeto. Com o tema Sustentabilidade e Inovação, o 3º Congresso da Associação Brasileira dos Produtores de Milho e Sorgo reuniu cerca de 400 participantes em Brasília. Em destaque, a defesa para seguir adiante com a ferrogrão. Nós precisamos integrar modais, né? Eu fiz a BR-163 de carro, é uma epopeia. Então, na realidade, é fundamental a ferrogrão e a sua chegada até o porto de Miritituba e aí com hidrovia e já ir pelo Arco Norte para o resto do mundo, você reduz muito custo, você ganha competitividade e renda e ajuda o meio ambiente. Você vai trocar caminhão por ferrovia. A ferrogrão é uma ferrovia de 930 quilômetros planejada para ligar Sinop, no Mato Grosso, ao porto de Miritituba, no Pará. A obra está paralisada por decisão judicial e enfrenta questionamentos ambientais. O governo federal já entregou estudos ao Supremo Tribunal Federal e aguarda sinalização para retomar o projeto. Eu acredito que nós temos que mostrar a todos os envolvidos e principalmente aos ministros do Supremo Tribunal Federal a necessidade da gente conseguir desembaraçar esse processo e resolver de uma vez por todas a questão da ferrogrão, que ela é extremamente importante para a logística do nosso do setor agropecuário e do nosso país. Outro ponto de atenção foi a necessidade de ampliar o acesso ao crédito rural e ao seguro agrícola, e especialmente para pequenos e médios produtores. Com os preços em queda e os efeitos do clima, representantes da CNA alertam para o risco de queda na produtividade se não houver apoio. Um ano difícil, não é fácil você construir um plano safra, uma Selic de quase 15% ao ano, né? Não é fácil, mas nós precisamos mostrar a necessidade desse recurso irrigar, principalmente a agricultura familiar, o médio produtor. O grande produtor também, mas numa menor escala, porque o grande produtor ele faz o barter, ele tem um acesso a outros mecanismos de financiamento. Agora, o pequeno produtor do Pronaf, ele vai recorrer a quem? Né? Vai recorrer a quem estando descapitalizado, porque nós vemos já o ano passado, um ano de quebra de safra, com preço baixo. Esse ano, uma safra boa, graças a Deus, mas com um preço baixo. Ele está descapitalizado. Então, nós corremos o risco de, se não sair um plano safra adequado, ele usar menos tecnologia, o que vai redundar numa colheita menor lá na frente, sem dúvida nenhuma. Por tudo isso, a expectativa é grande para o plano safra, né? O produtor de abacaxi ganhou um aliado importante, o zonamento climático da fruta para todo o país. O ZARC, Zoneamento Agrícola de Risco Climático do Abacaxi, com abrangência nacional, foi publicado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. A ferramenta vai servir para orientar produtores de todo o país sobre as melhores condições de plantio, com base em dados científicos e históricos.
Desenvolvido pela Embrapa, o novo Zark atualiza e amplia a versão anterior, de 2012, e traz melhorias que prometem aumentar a produtividade e diminuir riscos, especialmente em regiões vulneráveis. A nova versão apresenta a classificação em 3 níveis associados às fases de desenvolvimento do fruto, desde a floração até a colheita. Outra novidade é a categorização das classes de água disponível no solo. E em relação à temperatura do ar, locais com probabilidades de geadas frequentes e plantios localizados em altitudes superiores a 1.000 metros também foram considerados de risco climático elevado. O workshop em Sorriso, Mato Grosso, mostrou como é possível integrar as abelhas à cultura da soja. O evento reuniu o Clube Amigos da Terra, a Embrapa, o Instituto Federal e associações de apicultores. Sorriso é o município com maior produção individual de soja do mundo e tem cerca de 120 apicultores e meliponicultores. Pesquisas da Embrapa Soja mostram que as abelhas podem aumentar em média 15% a produtividade nas lavouras. O produtor rural ganha porque ele aumenta a produtividade na lavoura, aumenta a qualidade dos seus produtos. No caso específico de soja, que era a discussão aqui, os aumentos de produtividade variam entre 10% e 20%, e é um aumento de renda líquida. Quer dizer, isso agricultor nenhum pode desprezar um ganho desse. O produtor, por sua vez, a média brasileira é de 19 quilos de mel por caixa de abelha. Só na safra de soja ele consegue tirar 40, 50 quilos. O que os dados da Embrapa, que foram mostrados aqui pelo Dr. Décio, indicam é que onde tem abelha ajudando a polinização, aumenta a produtividade. Então não tem por que não haver uma sinergia entre quem produz soja, ou quem produz algodão, ou quem produz frutas, ou qualquer atividade agrícola, com aqueles que estão interessados nas abelhas. Ou seja, em última instância, o agro precisa ser amigo das abelhas. Uma propriedade em São Gabriel, no Rio Grande do Sul, desenvolve a polinização cruzada entre abelhas e a floração de soja há mais de 30 anos. A principal preocupação é com a produção sustentável, garantindo a qualidade da lavoura e a saúde dos insetos. O nosso foco é que o produto que a gente estiver aplicando, ele chegue no alvo. E além de tudo isso, hoje a gente trabalha muito com bioinsumos. Então nós temos bactérias como bioinseticidas e fungos como bioinseticidas, que eles já são presentes na natureza, a gente só aumenta a concentração deles e eles não fazem esse risco aí para os nossos principais agentes polinizadores. Para o presidente da Associação de Apicultores de Sorriso, o workshop pode trazer uma nova visão da atividade, fomentando a manutenção de enxames perto das lavouras, com um convívio sustentável e rentável. A gente precisa da natureza, precisa das reservas legais, onde que nós podemos produzir o nosso mel e ajudar a natureza e ajudar o meio ambiente. Os agricultores de Vitória de Santo Antão, no interior de Pernambuco, são responsáveis por uma produção grande de hortaliças e a pimenta não fica de fora, não. Pelo menos 4 tipos são cultivados na zona rural do município o ano todo. Bonitas, as pimentas proporcionam cheiro e sabor aos alimentos. Ricas em vitaminas diversas, podem melhorar a digestão e prevenir o envelhecimento precoce devido à propriedade antioxidante. Só no Brasil são mais de 90 espécies. Elas possuem tamanhos e formatos diversos. Na zona rural de Vitória de Santo Antão, no interior de Pernambuco, cerca de 100 famílias vivem da produção de dezenas de variedades de hortaliças. O município está entre os maiores fornecedores do estado. Vai para a feira local nossa em Vitória, né? Para Caruaru, para a Ceasa em Recife e as feiras que a gente temos dividido aí no nosso estado, que na maioria das vezes é a feira que o agricultor mesmo ele vai vender o seu produto. Pelo menos 3 espécies de pimentas são cultivadas aqui na zona rural de Vitória de Santo Antão. Uma delas é a pimenta biquinho, que não arde tanto, mas proporciona um sabor sem igual para os apreciadores dessa iguaria. A pimenta biquinho, aqui cultivada nessa propriedade, é uma grande alternativa para o agricultor e é muito rentável. A nossa região sempre cultivou a pimenta biquinho, a pimenta de cheiro, a malagueta. Sempre nessa região aqui é forte a produção dessa pimenta. Diz uma coisa, e esse cultivo, ele tem um período do ano, não? Aqui a gente utiliza todo o tempo, todo o ciclo dos 12 meses a gente cultiva a pimenta de cheiro, tanto a biquinho como a malagueta.
Nessa plantação, alguns pés da espécie biquinho foram atacados por algum parasita. A gente observa a ocorrência de algumas viroses e também fungo no cultivo, mas ela pode ser facilmente controlada com a variedade correta e também com o manejo cultural dessa plantação. As outras espécies, como dedo de moça, malagueta e pimenta lixeiro, seguem crescendo de forma saudável. A gente já tem um comprometimento com as empresas, com o supermercado da região metropolitana do Grande Recife, também como Caruaru. Então toda a nossa produção já está destinada para os grandes supermercados aí. A pimenta é uma cultura que brota durante o ano inteiro. O ciclo de produção varia a depender do clima e da espécie. Algumas exigem 60 dias, outras 90 e outras até 120 dias. Dessa propriedade, o produtor espera colher pelo menos 50 sacos. A pimenta é apenas mais uma das dezenas de hortaliças cultivadas nesta propriedade. Um cuidado essencial para a saúde dos cavalos é o ferrageamento do animal, uma técnica que requer cuidado e habilidade do profissional responsável pelo trabalho. O ferrador prepara as ferramentas. A égua é posicionada, alinhada e rapidamente a ferradura é retirada. Na sequência, o casco é nivelado. Na hora que você olha ele caminhando, esse automático você vai ver se ele está pisando para fora ou para dentro, uma pisada mais rápida para ajudar no desempenho dele na pista. Você tira o ferro, né? Aí você vai lá, vai fazer toda a limpeza, tirar o excesso, deixar bem assim equilibrado o casco, né, com os membros, e aí depois você vê uma ferradura, né? A hora que você está ali já mexendo no casco, você já tem automático, tipo o número que ele vai usar. Cada cavalo tem a própria anatomia, que precisa ser respeitada. Você tem que respeitar, né? Tudo tem um limite, né? Tem que ter manejo, você não vai fazer resultado assim, você melhora no ferrageamento, mas assim, tudo não. Então você tem que ir por etapa, tipo assim, o cavalo tem que ter um certo... um calo, né? A gente costuma falar de calo na mão, né? Porque senão ele vai pisar qualquer pedrinha aí e vai sair mancando, né? Imagina um bicho aí de 450 quilos, com a mão dolorida, que o cara foi lá e arrancou demais. Não, então você tem que ter todo esse sensor aí. Depois de retirada, a ferradura é esterilizada na forja, que pode chegar a 1.400 graus Celsius. Depois, ela é escovada e nivelada na bigorna. Ainda quente, é hora de devolvê-la ao casco. As ferraduras têm a função de dar mais estabilidade aos cavalos, melhorar o desempenho e elas são fundamentais em competições. Para que estejam sempre limpas e brilhando, a manutenção tem que ser feita em no mínimo 30 dias. Tem orientações também de veterinário, até acontece isso em alguns momentos. Tipo assim, direto, isso é bom também, tipo, pro profissional da gente, tá sempre junto com os veterinários, né? Ele sempre tá orientando a gente, porque quando você trabalha, porque a gente sabe da anatomia do cavalo, a gente tem alguns estudos, faz alguns estudos, né? De saber, né, a locomoção do cavalo, tudo, mas assim, quando você tá com um profissional e no raio-x tudo é sério, é mais profundo, né? Eu gosto muito de ferragem dos ferradores, porque a gente aprende muito com os veterinários, né? Já faz 15 anos que o Valdir trabalha como ferrador. E ele começou fazendo esse trabalho nos próprios cavalos para participar de competições. A paixão é tanta que até faltam palavras. O cavalo você tem que fazer com amor, né? Pelo bicho, né? Não é pelo dinheiro, não é pelo bicho mesmo. Você vê um cavalo lá pisando, sentindo, você vai lá e resolve, é legal. É isso aí. Uma casa construída há mais de um século resiste ao tempo e carrega um pedaço da história de Fernandópolis, no interior de São Paulo. A construção, que fica numa fazenda, virou um polo de turismo rural.
Construída em 1911 na Fazenda São Pedro, esta casa virou o lar de Afonso Cáfaro 6 anos depois. Imigrante italiano que comprou a propriedade e foi um dos fundadores da cidade de Fernandópolis, no Noroeste Paulista. Desde então, os troncos de aroeira, sem um único prego, sustentam a casa e carregam muitas histórias. Uma das coisas assim, que marcou muito é que o primeiro morador tinha uma senhora na casa que sabia ler. Então as crianças viajavam de longe da redondeza para vir aqui aprender, pelo menos escrever o nome, o mínimo, né, para ter uma noção. E tem histórias divertidas, como o papagaio do Zé Tratorista, que morou aqui, que um dia se pôs a gritar por socorro e eles foram procurar o papagaio, que não voava, estava correndo na horta de uma sucuri, que a casa ficava perto do rio, né? Seu Humberto Cáfaro é neto do pioneiro e explica que seu avô recebeu o primeiro documento de aquisição de terra registrado no cartório. Mesmo não convivendo com o avô, as histórias foram sendo passadas para toda a família. A casa tem mais de um século, são 117 anos. E a sensação é de mergulhar no tempo. Essa casa faz parte da história da cidade de Fernandópolis e de toda a região. Meu avô veio para cá no início, antes da formação da cidade de Fernandópolis, né? Ele praticamente foi um dos fundadores e ele, como produtor rural, ele produzia café, né? Na verdade, ele começou a investir no café depois que ele, como comerciante, perdeu com a quebra da Bolsa de Nova York. O que restou para ele foi a fazenda, mas não era essa fazenda, a Fazenda Santa Rita, que fica onde hoje é Fernandópolis. Só que ele passava por aqui a caminho da fazenda. De tanto ele passar aqui, de tanto ele pousar nessa casa, ele acabou comprando a propriedade e a casa. Para manter a casa e toda a história que ela carrega, a estrutura precisou de adaptações. Ela foi desconstruída e refeita em outro ponto da fazenda. E alguns objetos que estavam espalhados entre os Cáfaro foram levados para a casa centenária. Essa casa passou a ser parte do patrimônio da família e assim, ela tem algumas características que eram muito diferentes, muito tecnológicas para aquela época. Então ele acabou conservando, meu pai conservou e eu e hoje minha filha, a gente conserva como uma relíquia, como uma raridade, principalmente como uma lembrança do legado dos meus antepassados para a gente e para os tempos de hoje. Nos finais de semana, a Casa dos Cáfaros se transforma em polo de turismo rural. Além de conhecer a construção centenária, os visitantes se conectam com a natureza e são convidados a fazer parte dessa narrativa viva do interior paulista. Nós acreditamos muito no turismo, né? Então, assim, um investimento da família para as próximas gerações, o turismo está aí entre as prioridades. Não só a casa, como a hípica, né? A gente está criando um complexo que possa estar atraindo turistas para cá. E a casa é a cereja do bolo, com certeza. Turismo rural é tudo de bom, né? Como se todo mundo voltasse para casa. Um grupo de mulheres em Uberlândia, Minas Gerais, resgata uma das tradições mais marcantes do interior do Brasil, a catira. O grupo Solas de Ouro mostra que a cultura sertaneja se mantém viva até nas grandes cidades. A catira, ou cateretê, é uma dança típica do interior do Brasil, marcada pelo som das palmas e pelo bater firme dos pés no chão. A origem da dança vem dos tempos coloniais, influenciada por elementos indígenas e portugueses. Hoje, ela está presente em diversas regiões do país, principalmente nos estados de São Paulo, Goiás e, claro, aqui em Minas Gerais. A
catira reforça a coletividade, a musicalidade e a valorização das raízes sertanejas. E para conhecer um pouco melhor essa dança que surgiu há mais de 3 séculos, nós fizemos um convite para um grupo muito especial. Se apresentar ao ar livre, próximo a uma das avenidas mais movimentadas de Uberlândia. Jovens lindas e vaidosas, é claro. A roupa e a maquiagem têm que estar impecáveis. A ideia de formar um grupo feminino de catira foi da Bruna. A viola está presente na vida dela desde o primeiro ano de vida. Desde os meus 14 anos de idade, eu já dançava catira, né, em outro grupo de catira, feminino também. E o catira, ele é uma cultura que ela veio por homens, né, uma tradição muito antiga. E eu pensei, vamos expandir essa cultura. E aí a gente falou, vamos criar o Solas de Ouro para a gente levar essa cultura ainda mais para frente, para a gente mostrar para todo mundo, né, a nossa tradição. A catira tem raízes profundas no interior do país e ao longo dos anos foi sendo preservada por grupos que dedicam tempo e esforço para que a dança continue viva, como o grupo de mulheres Solas de Ouro, que nasceu no Triângulo Mineiro, mas já está fazendo história pelo Brasil. Elas já se apresentaram em um dos lugares mais desejados pelos artistas sertanejos, a Festa de Barretos. Sempre foi um sonho nosso e ver que depois de muita caminhada assim do grupo a gente conseguiu chegar lá foi muito bom. Imaginem só, 6 mulheres viajando juntas. Será que tem bagunça? Nossa, demais! Imagina esse tanto de mulher para se arrumar. Nossa, meu Deus! É uma bagunça, é maquiagem para todo canto. Até arrumar cabelo, fazer maquiagem, roupa. Aí uma faz maquiagem na outra. Vira uma bagunça, mas é muito bom, muito gratificante. Paula conta que não passou no primeiro teste para entrar no grupo, mas não desistiu. Hoje, ela é o orgulho da vovó Marta e do vovô Pedro. Nossa, é muito bom, eu gosto muito de fazer parte do grupo. Meu avô também é apaixonado, minha avó vive nas nossas apresentações quando a gente vai para Monte Alegre, ela é apaixonada demais. Meu avô, acho que o sonho dele era ter uma neta catireira. Larissa Lima é a caçulinha do Solas de Ouro. Entrou para o grupo há menos de um mês, mas a viola já é uma companheira de longa data. Desde pequenininha, ali nos meus 5 anos, eu ganhei um violão. Aí nisso eu comecei a aprender a tocar o violão mesmo. Aí eu descobri a viola, fui me apaixonar pelo som da viola e comecei a aprender e eu estou até hoje. Entre passos firmes e muita animação, o grupo Solas de Ouro segue levando a tradição da catira para frente, mostrando que a cultura popular ainda tem muito espaço e história para contar. Essa edição do Record News Rural vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa, combinado? Até lá!